Em momentos de grandes catástrofes, nós conseguimos identificar claramente quem tem inteligência emocional e quem não tem. Nós passamos por eventos muito pesados recentemente no mundo, né? Um deles foi o Covid. E agora, mais recentemente, estamos ainda vivendo essa crise no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas perderam tudo, precisam de ajuda, de doação, comida, ajuda de voluntários, reconstruir as coisas. Inclusive, vamos deixar aqui embaixo o link de uma agência confiável em que você pode fazer suas doações. Nesse momento, essas pessoas precisam de conforto, precisam de palavras amigas e precisam de todo o resto. Porém, existem pessoas que não sabem lidar com esse caos e acabam se desesperando. Elas acabam atrapalhando mais do que ajudando. Elas não conseguem ajudar, tomam o tempo das outras pessoas que querem ajudar, distorcendo as informações e gerando realmente muito caos na vida das pessoas. A gente já fez aqui no canal testes para saber o quanto nós somos orgulhosos e hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. E vamos colocar aqui algumas características para saber se a sua inteligência emocional está em dia ou se precisa dar uma melhorada. Nós somos o Casal Mais Leve. Esse canal fala de saúde física, mental, espiritual E tudo que estiver relacionado a ter uma vida mais leve. Antes de mais nada, queria dizer para vocês que em junho a gente vai começar o nosso grupo de emagrecimento, mas eu não vou dar detalhes aqui hoje, porque no próximo domingo a gente vai dar todas as informações que você precisa saber para como participar desse curso, quanto vai custar. Eu já vou avisar que não vai custar nada. Então no domingo que vem estejam vocês aqui de novo para ficar por dentro de tudo isso. 100% gratuito. E não esqueça de se inscrever nesse canal. Assim como quando você curte, quando você compartilha esse vídeo, nos ajuda a chegar a mais lares, a mais pessoas. E você conhece pessoas que precisam ter mais inteligência emocional? Então manda para elas. A primeira informação que queremos trazer para vocês é que quanto mais... Hoje ele não tá afim de dormir, ele quer participar do vídeo do papai e da mamãe. Com a perninha aqui. E ele sentou. É, gente, ele não quis deixar de participar do vídeo. Então vamos lá. A primeira informação que queremos passar para vocês é que quanto mais orgulhosos, menos inteligência emocional a gente tem. Então se você ainda não assistiu os nossos 3 vídeos sobre orgulho, vamos deixar aqui no final do vídeo os cards para vocês assistirem. E agora a gente vai falar sobre alguns hábitos das pessoas que têm pouca inteligência emocional. Se você se encaixar em algum desses hábitos, não se desespere, não fique triste. Isso é só autoconhecimento e são pontos que agora você vai poder trabalhar. Para a gente conseguir essa melhora, a gente troca um hábito ruim por um hábito bom. O primeiro hábito é a reclamação. Reclamação é complicado, hein? Nesse momento nós estamos com 14 graus aqui onde a gente mora. É bem comum que quando chega essa época, saiam todos aqueles anti-inverno do armário e falem: eu odeio inverno, pra que esse frio? Não acredito, vou ter que usar casaco. E a pessoa fica de mau humor. E aí quando chega o verão, aquele calorão também, que aqui também faz um calorão. Quando a gente morava no Rio de Janeiro, a gente pegava 40 graus. Mais que isso. Sensação térmica de 62. E aí todo mundo começa a reclamar do calor. Existem muitas pessoas que em toda e qualquer adversidade que acontece, a pessoa começa a reclamar. Ao invés de buscar soluções práticas, partir para a ação. Pessoa que chega em casa e começa a reclamar de tudo, reclamar da comida, reclamar do chefe, do salário. Pessoas que reclamam muito não são gratas. E é a gratidão que faz com que sejamos felizes. A gente começar a tirar os olhos das coisas ruins e focar no que a gente tem. Quando a gente faz essa troca, a gente acaba adquirindo mais inteligência emocional e mais felicidade. Aqui está seu filho. Não se autoavaliar atrapalha muitas pessoas. Quando eu não tenho senso crítico de identificar problemas que estão relacionados a mim, eu crio outros sérios problemas. Por exemplo, existem pessoas que, além de reclamar de tudo, são pessoas amargas, que deixam o ambiente ruim, contaminado, pesado, falam demais e reclamam de tudo e falam mal dos outros e sempre encontram defeitos nas pessoas. Só que muitas vezes os defeitos, até que ela está supondo que as pessoas têm, são os próprios defeitos dela. Porque normalmente quando a gente tem um defeito,
defeito, a gente odeia esse defeito ainda mais quando ele tá nos outros, né? Você conhece gente assim? Eu conheço várias pessoas, que é até difícil você estar no mesmo ambiente. Porque ninguém me convida pra um passeio, ninguém quer estar perto de mim, mas muitas vezes quando está perto de alguém, essa pessoa só fala mal dos outros, só fala da vida dos outros. Então muitas vezes a pessoa não está atraindo pessoas boas pra perto dela. É parar e se avaliar. Por que isso está acontecendo? Será que o defeito só está com a outra pessoa? Eu tenho que esperar que os outros venham até mim, me enxerguem, vejam que eu sou realmente uma pessoa interessante, que eu sou uma boa companhia, que eu posso ser um bom amigo. Muitas vezes falta muito da gente e a gente espera muito dos outros, mas a gente não quer dar nada. Na verdade, olhar pra dentro dói, machuca, desconstruir, recomeçar. Só que eu acho que machuca muito mais ficar sozinho. Eu acho que machuca muito mais ficar guardando, acumulando toda essa amargura. A gente vai fazer um vídeo que a gente vai falar de passos práticos. Mas não é hoje. Não ter empatia quanto aos sentimentos dos outros. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. É você pensar o que eu gostaria que fizesse a mim. E não só isso. Tem um passo mais elevado da empatia. Não é o que eu gostaria que fizessem pra mim. É o que essa pessoa precisaria que fizesse pra ela. Muitas vezes, assim, quando você tem bebê, as pessoas querem te ajudar de alguma forma. Tem gente que vai ajudar com algo que não é exatamente o que você precisa, mas o que ela precisava na época quando ela teve o bebê. A forma de ajudar, na verdade, ideal seria o que você precisa, o que você precisa de ajuda, como eu posso te ajudar de uma forma melhor. Porque acaba sendo egoísta isso, né? Eu suponho que eu tenho muito mais conhecimento, muito mais experiência que os outros, e aí eu só posso oferecer isso daqui. Mas às vezes o que a pessoa precisa até é muito mais simples, né? Sim, não foi o nosso caso aqui, a gente não teve problema com isso, a gente teve muita ajuda e ajuda eficaz mesmo, mas muitas mães reclamam que muitas vezes as pessoas que vão ajudar em casa, elas vão ajudar para dar pitaco na amamentação, você tem que fazer dessa forma e não dessa forma, e muitas vezes a forma como a mãe aprendeu é a forma correta de hoje em dia e não a forma antiga. E aí você, em vez de trazer uma solução, uma ajuda, você acaba trazendo um problema para dentro da sua casa muitas vezes, exatamente, né? E às vezes a mãe ela tá estressada, tá com ansiedade, tá sobrecarregada, e ainda tem pessoas para julgar o sentimento dela, não, porque na minha época eu fazia tudo sozinha, na minha época foi dessa forma, foi não sei o quê. Tô falando de uma questão que é uma questão atual pra gente, que é a questão da maternidade, mas tem diversos outros casos de pessoas que têm problemas com ansiedade, pessoas que têm depressão, que não conseguem sair de casa, e muitos que não conseguem ter empatia com esse sentimento e minimizam que a depressão é uma coisa simples de ser curada. Então a gente precisa tentar ser empático aos sentimentos das outras pessoas. Em vez de você precisa disso, trocar por o que você precisa. Não fale assim, eu sei muito bem o que você tá sentindo. Tem muita gente que fala isso, né? Mas a gente não sabe muitas vezes o que o outro tá sentindo, porque a gente tem histórias diferentes. A gente teve uma infância diferente do outro. Então algo que pra você não pode ferir, pra outra pessoa pode ferir muito. Pessoas que têm pouca inteligência emocional, às vezes podem oferecer essa ajuda distorcida da forma como a gente falou, mas muitas vezes nem ajuda oferecem. São extremamente egoístas, acham que o mundo gira só em torno delas. Eu já tenho os meus problemas, eu já tenho as minhas dificuldades, eu já tenho minhas lutas, eu já tomo os meus remédios, mas se a gente veio pra esse mundo pra ficar sozinho, realmente é uma coisa muito triste, porque independente da família que você tem ou não, independente de já ter perdido entes queridos, amigos, todos nós precisamos de pessoas. E sempre vamos precisar enquanto nós estivermos aqui. O dinheiro não compra pessoas. O quinto hábito que a gente vai falar aqui... O quinto hábito que a gente vai tentar falar aqui... Ai, meu Deus. O quinto hábito que a gente vai falar aqui. Pessoas que não têm uma inteligência emocional desenvolvida evitam conflitos. Quando precisa fazer uma conversa difícil, sabe que alguma coisa vai gerar conflito, ela faz o quê? Foge. A gente é cristão, né? Falando do contexto cristão. A pessoa frequenta a igreja. E aí, de repente, ela viu coisas lá de outros membros que ela não gostou ou que vai gerar algum conflito. O que ela faz? Ela deixa de frequentar a igreja. Só que a igreja, ela é um hospital. Lá vai ter pessoas muito falhas que vão errar. A gente precisa estar dentro da igreja pra gente até desenvolver... Pra gente desenvolver a nossa inteligência emocional e aprender a lidar com situações difíceis. A gente precisa desenvolver a nossa musculatura mental. Muitas vezes isso é treinamento, a gente precisa se colocar nesses lugares. A gente precisa participar dessas conversas. Pessoas que fogem dos problemas
são pessoas fracas. Como que você vai vencer uma corrida se você não tiver obstáculos durante ela? Você nunca vai vencer. Falando de casamento também, se todas as vezes que a gente precisa ter uma conversa difícil, que a gente vai deixando pra depois, a gente foge, vai chegar um momento que esse casamento pode acabar. Infelizmente, a gente precisa ter essas conversas difíceis pra se acertar e pra se ajustar. A gente vai até colocar aqui nesse vídeo uma foto do que as conversas difíceis fazem. A gente começa tendo conversas muito difíceis e elas vão reduzindo. Vai reduzindo a frequência, vai reduzindo a intensidade dessas dificuldades e com o passar do tempo vai chegar um momento que de repente as conversas difíceis até se acabem, porque vocês já conseguiram ajustar tudo. Agora, se você faz o inverso, você vai fugindo das conversas difíceis, as mais difíceis vão ficando mais pra depois, até o momento que você não tem mais força de lidar com a situação, não tem mais força de lidar com o casamento. Fofoqueiro e julgador. A gente já falou aqui nos outros, é basicamente a mesma coisa, né? Você entra um pouco na reclamação, né? Quando Isso. você fica reclamando muito das outras pessoas. E você vê nos outros o que provavelmente você tem. E talvez esses outros nem tenham. Tem uma coisa antiga que eu lembro bem, né? Que falavam na época da escola pra gente. Quando você aponta o dedo pra alguém, os outros estão todos apontados pra você. Julgar só vai trazer danos pra você. Claro, dependendo do que você falar, se você fizer uma fofoca muito grande, isso pode causar prejuízo pros outros. Mas as pessoas vão querer se afastar de você. Tem gente até que gosta de ficar perto de Outros fofoqueiros, jogadores. porque são fofoqueiros também. E tem aquelas pessoas também que são os fofoqueiros velados. Já viu? Aqueles que dizem assim, Menina, tem um negócio que eu vou te contar, mas você não conta pra ninguém. Só que a gente não tá fazendo fofoca não, que a gente só tá comentando pra gente tentar ajudar. Pessoa, agora me diga o que contar, o que aquela pessoa fazendo de errado vai ajudar. Ninguém ajuda em nada no final das contas. Fica todo mundo perplexo. Caramba, nossa, mas que coisa terrível, né? ou fofoqueiro cristão, assim, Eu vou te contar só pra você me ajudar. Pra orar. mas na verdade a língua dela só tá coçando e ela não quer sentir que tá pecando. No fim, nenhum dos 2 horas, né? Então temos que tomar cuidado com isso, gente. Com as fofocas, a gente precisa sair da roda dos escarnecedores. Tem isso na Bíblia. Então você tá vendo que você tá num lugar, as pessoas estão falando muito da vida dos outros, sai. Nesse caso, sim, você precisa sair de perto. E aí, muito ligado com esse, tem falar sem pensar, que é um outro hábito que essas pessoas têm, né? Às vezes é explosivo, às vezes você fala assim, eu não levo desaforo pra casa. Ah, eu sou muito bem resolvido e eu prefiro falar na cara do que falar por trás. Aí você sai um pouco ali do âmbito de fofoca, supondo que você está melhor, mas você vai lá e fala tudo sem pensar, sem filtro. Você magoa as pessoas, você machuca as pessoas. E quem disse que o que você fala sem pensar realmente está certo? E quem disse que a sua opinião necessariamente importa e que você sempre precisa dar a sua opinião em qualquer circunstância, né? A gente não precisa mentir. Mas assim, se você precisa falar alguma coisa, ser sincero pra outra pessoa, falando algo que vai ser difícil pra essa pessoa escutar, você tem que ter mais misericórdia no falar. Tem que saber a forma como falar, pensar muito bem, planejar a conversa. Volto a dizer, a gente precisa ser sincero, mas a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente é sincero, porque essa forma pode magoar muito a outra pessoa. E a outra pessoa pode até não ter inteligência emocional suficiente para lidar com aquilo e você acabar prejudicando a saúde mental dela. A gente precisa ser mais misericordioso na forma como a gente vai falar com o outro. E o 8º é a dificuldade de resistir à tentação. Pessoas com baixa inteligência emocional cedem facilmente às tentações. Se você tem uma tentação que você sempre cai, os cristãos chamam de pecado acariciado, né? Mas um erro que você cai com muita frequência. Isso pode estar ligado a uma questão também emocional, não é apenas espiritual. A gente espiritualiza muito tudo. Tem muitos cristãos que tudo bota até culpa no inimigo e muitas vezes a gente também tem culpa nisso. Eu comi tudo que tinha na geladeira hoje, é culpa do diabo. Não, gente, não é culpa do diabo. A culpa é da sua falta de controle. Mas nós precisamos nos avaliar. Muitas vezes a gente tem fraqueza emocional e acaba cedendo a qualquer impulso que vem. E muitas vezes nem tentação é, né? Às vezes a gente cria a própria tentação e a gente às vezes é tão fraco que a gente cria situações pra se boicotar. Porque muitas vezes a gente quer um prazer imediato. Quem tem uma inteligência emocional muito desenvolvida, ela pensa num prazer duradouro, mesmo que esse prazer esteja distante. O maior exemplo de inteligência emocional que existe é Jesus. Jesus, ele passou por todas as dificuldades aqui na Terra, pensando que um dia ele daria a vida eterna para todos nós, porém, para isso, ele teve que vencer as tentações lá no deserto, ele teve que abrir mão do céu por algum tempo e vir aqui para a Terra para sofrer. Hoje em dia a gente precisa buscar força em Deus para a gente fazer a mesma coisa, a gente resistir aos prazeres momentâneos que muitas vezes só vão durar alguns minutos pelo um prazer duradouro. Quando você resiste àquela alimentação de má qualidade,
você está resistindo a um prazer momentâneo, que vai te dar prazer naquele momento, mas que pode te levar a ter problemas de saúde futuro. Por exemplo, mudar seus hábitos para ter mais saúde. Em vez de você ficar, por exemplo, assistindo filme o dia inteiro ou jogando videogame o dia inteiro, se você ler, se você estudar, se você preparar, se você fizer exercício físico, você vai poder usufruir disso com muito mais qualidade no futuro, com muito mais tranquilidade, sem exageros e sem precisar acabar com o teu cérebro e fritar tudo agora. Ou seja, você vai resistir àquele prazer momentâneo de passar o dia inteiro assistindo filme, mas você vai investir num prazer duradouro, que é ter uma boa saúde física devido ao exercício físico, é ter uma melhora da sua inteligência através do estudo de livros de qualidade. São investimentos. Não gastar todo o teu dinheiro com remédio no futuro. Exatamente. E poder investir em viagens e até assistir filmes de qualidade. Que coisa mais prazerosa do que uma boa viagem? É isso, é a gente aprender a resistir. E para isso a gente precisa adquirir inteligência emocional. E para adquirir inteligência emocional, a gente precisa trocar hábitos ruins por hábitos bons. E como fazer isso? Esse vai ser o tema de um outro vídeo em breve no canal. Não esquece de curtir esse vídeo, acompanhe todos os nossos vídeos no canal, todos os domingos e quarta-feiras. Um grande abraço. Tchau. A primeira informação que queremos passar para você que quanto mais orgulhosos, menos inteligência emocional a gente tem. Nós somos, menos inteligência emocional a gente tem. E pessoas que não têm uma inteligência emocional desenvolvida, elas evitam conflitos. A gente precisa participar dessas conversas e desenvolver a musculatura para ter como a gente vai falar com o outro. Isso. Facilmente as tentações. Pessoas com baixa inteligência emocional cedem facilmente. Então, assim, se você Então.